Quero parabenizar cada um de vocês por estarem aqui conosco. E eu explico por quê. A vida é feita de oportunidades. E você escolheu esta oportunidade de estar aqui conosco. Poderia estar em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa. E nós estamos juntos. Você está aqui, então parabéns. Buscar compreender melhor os ensinos de Jesus, a fim de que possamos agir melhor conosco mesmos, para podermos fazê-lo melhor para com outrem. E a proposta hoje é estudarmos uma página trazida no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título diz assim: Pedi e obtereis. E nós vamos fazer comentários, reflexões de alguns tópicos deste capítulo, que nos convida a pedir e obtereis. Por quê? Como que eu faço? Qual o benefício disso? Qual a eficácia? E é isso que nós vamos estudar aqui hoje. 4 itens para levarmos daqui hoje página para o nosso material, insumo para refletirmos, conversar com o travesseiro. O que eu já estou fazendo? O que eu já estou fazendo bem? Se não estou fazendo, o que mais eu posso fazer? Se já estou fazendo bem, como posso melhorar ainda mais? Então é disso que nós vamos falar. Qualidade da prece, eficácia da prece, como ela é transmitida e qual a melhor maneira de orar. É isso que nós vamos ver aqui hoje. Então, vamos dar início, trazendo para nós, neste momento, o texto do Evangelho de Jesus. Diz assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar em pé, nas sinagogas ou nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que aqueles que assim fazem já receberam a sua recompensa. E mais, diz a mensagem do Mestre: quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai, em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Ele nos dará o de que necessitamos. Então, acrescenta ainda a lição do Mestre: não vos preocupeis em orar muito em vossas preces, como fazem os gentios. E Jesus se referia aos povos que não eram judeus na época, porque aqueles povos pensavam que o benefício viria de acordo com a quantidade de palavras, uma multidão de palavras, para poder ser atendido. E Jesus esclarece com todas as letras que não é isso. Vosso Pai que está nos céus sabe o que se passa, sabe o que necessitais, muito antes de pedirdes. Eu me recordo que quando era criança, morava na zona rural, e as poucas vezes que aconteciam eventos religiosos, eu me recordo da minha mãe levando os 5 filhos àquele encontro religioso. E eu ficava vendo aquela reza demorada. Então eram muitas orações, repetidas orações. E os anos se passaram e eu fiquei com aquela leitura, com aquele entendimento de que tinha a ver com a quantidade
de preces que se repetiam. Quanto mais demorada e mais longa, maior seria o benefício que receberíamos. Acontece que até então eu não havia estudado o Evangelho de Jesus. Os anos passaram, eu descobri que eu havia lido, mas não havia parado para pensar. E ao conhecer a doutrina espírita e ao estudar, que é diferente de ler, é que vamos descobrir a beleza e a maravilha dos ensinos do Mestre. Para nos explicar que uma prece funciona, sim, independentemente da quantidade de palavras, da extensão daquela prece. E aí, nós encontramos ainda nos seus ensinamentos tudo o que pedirdes em oração, se acreditares, se crerdes, havereis de receber. Está lá com todas as letras. Acontece que se eu não compreender bem isso, como isso se dá, como isso se processa, eu fico há uma tendência, e eu digo isso porque testemunhamos às vezes aqui na nossa casa de oração, as pessoas que vêm pedir uma prece como se a sua prece não valesse nada. E não é verdade. Jesus já ensinou lá atrás, há mais de 2000 anos, tudo aquilo que pedirdes em oração. Se crerdes, havereis de receber. E a minha pergunta aqui é o seguinte: você crê? Você acredita? E certamente a sua resposta é sim. Então eu te pergunto, o que é crer? O que é crer? Porque aqui eu já estou respondendo o primeiro dos nossos tópicos, que é a qualidade da prece. Então não é a quantidade, é o sentimento. Acreditar é um sentimento de certeza. Você sente, você tem certeza absoluta de que aquela ação tem um resultado prático, ao encontro daquilo que você deseja, que eu desejo, que nós desejamos quando nós oramos. Então a qualidade da prece não tem a ver com o tamanho da prece. Não, definitivamente não. Tudo bem até aqui, minha gente? Então você crê? Crer é acreditar. Acreditar é sentimento de certeza. Eu sei que é assim. Mais do que isso, eu sinto. Tenho esta convicção, tenho esta certeza. Então, quando nós estudamos, e hoje aqui, desejo muito nós aumentarmos ainda mais o grau dessa certeza, pelo que nós vamos estudar neste capítulo. Então, a qualidade da prece, dependendo desta intensidade do meu pedido, da intensidade do meu pensamento, onde eu devo fazê-la? Onde? Onde eu estiver. Quando eu devo fazê-la? Sempre que houver uma necessidade. E se não houver uma necessidade premente, ter o hábito de fazê-la. Ao encerramento de uma jornada produtiva de trabalho. Ainda que tenhamos deixado ações pendentes, temos muitas razões para agradecer. O labor, a vida, a movimentação dessa energia que nos permitiu atravessar mais um dia. Então, ao final de um expediente, orar, agradecendo a Deus e a Jesus. E pela manhã, ao início de novo expediente, agradecer a Deus a renovação de mais uma oportunidade. De recomeçar, de levar a efeito aquelas tarefas que o Pai nos confiou. Então, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, na intimidade de vós mesmos, e ali orai, em segredo. E o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará o de que necessitais, já ensinou Jesus. Então, até aqui eu entendi que a qualidade da prece não tem a ver com o tamanho,
A quantidade de palavras ou o tempo que eu estou ali em oração. Tem a ver com a qualidade desta energia que eu estou direcionando para conectar com com este combustível que eu estou sentindo necessidade. E você deve estar se perguntando, mas e como é que eu sei que esta conexão vai acontecer? Nós vamos estudar e vamos aprender aqui daqui a pouco. Então, vosso Pai sabe de que necessitais antes de pedirdes. Pô, mas ainda assim eu tenho que pedir? Já me perguntaram isso, tá? Temos que pedir, sim. Por que eu tenho que pedir? Por quê? Porque Jesus, lá há 2000 anos, ensinou que não é possível ajudar quem não quer ser ajudado. Então eu preciso e devo colocar-me na condição de receptor, de querer o benefício, de querer colher aquele benefício. E aí ele é categórico: tudo aquilo que pedirdes em oração e com este sentimento, havereis de receber. Então, é preciso pedir para educar o nosso desejo, domar o nosso orgulho, colocar numa condição de humildade, de receptor. Afinal, nós estamos precisando deste algo mais, desta energia, deste combustível para avançar. Então, em uma outra passagem, no Evangelho de Marcos, Jesus nos recomenda que quando formos orar, aproveitemos para orar em favor daqueles que eventualmente tenhamos algum débito, como a gente diz na gíria aqui, alguma pendenga. Perdoe algum aborrecimento, alguma contrariedade ou até algum desafeto, porque pode acontecer. Estamos em um planeta de provas e expiações e, eventualmente, podemos escorregar, ferir, magoar, pedir desculpas, pedir perdão. Perdoe. E, às vezes, as pessoas falam, mas isso é muito difícil. É. Este é um recurso que o Pai nos ofereceu para usar na hora difícil. Eu me recordo, há muitos anos atrás, há cerca de 2 décadas atrás, já aqui em Marília, no Jesus de Nazaré, atuando ali no atendimento fraterno, recebi uma jovem, muito bonita, muito altiva, entretanto, acometida de um sofrimento interior, bastante atormentada, nos procurou para pedir ajuda. Havia uma situação no ambiente de trabalho. E ali gerou uma relação de desarmonia entre ela e o companheiro de trabalho, a ponto de ela não poder olhar, de não poderem olhar um para o outro. E ela foi aconselhada a pedir ajuda, a buscar uma casa de oração, um templo. E ela foi ao centro espírita. E ali, ao chegar, e explicar a ela como era o funcionamento da casa, que ali ela estava em segurança, que pudesse contar o que estava acontecendo. Então, ela relatou o acontecido. Disse: olha, eu quero que vocês façam alguma coisa por mim. Eu não consigo fazer mais nada. Estou a ponto de pedir a demissão. Eu disse a ela, para que mantivesse a calma, porque o Evangelho nos recomenda, tem outros recursos. O primeiro deles é a oração. Eu disse a ela, nós vamos orar por você, nós vamos fazer isso juntos aqui e agora. Ela começou a chorar. E aí fizemos uma oração. Ela só ouvia e chorava. Terminada a prece, ela se recompõe. E então, passei a ela a importância de fazer uma leitura diária do Evangelho, que é isso que nós recomendamos, até nós recuperarmos ou recobrarmos as condições de orar fervorosamente a Deus com sentimento. E antes que ela saísse, eu disse a ela, o Evangelho nos recomenda que oremos pelo outro. E aí ela me disse, tudo menos isso.
E é compreensível. E ela me disse, se o senhor quiser orar, por ele pode orar, eu não vou orar. Tá bom, nós vamos orar assim mesmo. E fizemos uma oração e ela ficou só ouvindo. Então recomendei a ela, solicitei que ela voltasse na semana seguinte. E ela volta. Na semana seguinte, ela já estava melhor. E eu perguntei a ela se ela toparia orar junto comigo em favor daquela pessoa. E ela disse que iria tentar. E o fez. Na terceira semana, oramos juntos, pedindo a Deus por ela e pela outra criatura. Ela já estava melhor. Mas ela precisou de alguém para ajudá-la, porque isso pode acontecer com a gente. Por isso, as nossas reuniões, este encontro aqui, é um momento de reabastecer o espírito, porque nem sempre a gente consegue sozinho. Pedi e obtereis, disse Jesus. Ela decide, então, na terceira semana, matricular-se no curso básico do Espiritismo que nós temos na casa. Hoje em dia. 2 meses depois. Ela deu um depoimento, e eu estou contando isso para nós aqui hoje, para lhes dizer que é possível, mesmo quando parece impossível, mesmo quando parece que a gente não vai conseguir, quando se tem a vontade firme, que é outro atributo que o Criador nos deu, outro recurso extraordinário, a vontade. Nada na minha, nem na sua, nem nas nossas vidas vai mudar, se nós não quisermos. Então é preciso querer. Então nós que estamos aqui estudando, quando eu entendo que a prece é alguma coisa, claro que é. Vou explicar daqui a pouco como isso se dá. E ela dá um depoimento emocionado 2 meses depois, já militando no estudo. Encontros semanais ao longo de 6 meses, cada livro. 2 meses depois, ela diz o seguinte: nunca imaginei que pudesse orar por um inimigo. E aí ela relata como se sentia agora, depois que aprendeu a orar. Depois que tornou aquilo um recurso extraordinário, uma ferramenta, porque agora ela tinha paz, independentemente do outro. Se o outro não quisesse melhorar, ela estava melhor, porque agora ela conseguia orar a Deus pedindo forças para si, inclusive pedindo em favor do outro. Então, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Está lá em Marcos 11, 25 e 26. Por quê? É da lei. Não dá para mudar uma lei natural, lei divina ou natural. Da consequência, do resultado, do retorno. Para eu colher, eu preciso plantar necessariamente. Então, agora eu vou responder o segundo tópico. E qual é o jeito certo de orar? Cada um vai ter a sua maneira. Você pode estar deitado, você pode estar sentado, você pode estar caminhando, você pode estar fazendo você pode orar. Mas há uma condição. E Jesus foi contundente. Ele relata que 2 homens entraram no templo para orar. Um era um fariseu, que era uma seita influente naquela época, desde há 2 séculos antes da era cristã, antes de Jesus. O outro era um publicano, cujo nome deriva da atuação, da sua atividade. Eram cobradores de impostos. E o fariseu entra no templo, postura ereta, toma um lugar de destaque, ergue os olhos para o alto e diz: Senhor, Deus, eu vos rendo graças, porque eu não sou como esses outros, ladrões, invejosos, adúlteros, injustos. Eu não sou nem mesmo como este publicano que está aqui do meu lado. O publicano, ajoelhado, com a mão no rosto, ele diz: Senhor, Senhor, meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Neste momento da narrativa, Jesus arremata:
Eu vos digo em verdade, eu vos asseguro, que este último volta para casa refeito, reabastecido, de bem consigo e com Deus, diferentemente do outro, que bota para fora as suas virtudes segundo a sua ótica. Então, nós não seremos atendidos pela quantidade de palavras, porém pela sinceridade. Eu vou pedir a Deus coragem, ânimo, inspiração, força para vencer as minhas dificuldades, os meus defeitos, porque assim eu posso lidar melhor com o outro. Assim eu ajudo a construir uma vida de relação muito melhor. É diferentemente de ficar olhando para o outro, achando que como se eu não tivesse mais defeito. Então Jesus contava estas parábolas para que pudessem as pessoas, e até hoje, ao longo dos séculos e dos milênios, nós ampliarmos a nossa visão e o nosso entendimento sobre os seus ensinamentos. O mais importante é nós trabalharmos para cuidarmos de minimizar ou até eliminar os nossos próprios defeitos, e não o do outro. Porque me sentindo fortalecido, eu consigo ajudar o outro, se o outro quiser, obviamente. A propósito, Jesus falou da trave no olho do argueiro. Lembram-se dessa lição? Ainda carregamos um ranço daqueles comportamentos infelizes do passado. Jesus coloca de uma forma assim bem contundente. Conseguimos enxergar um cisco, um argueiro, no olho do outro a distâncias enormes e não conseguimos enxergar uma trave nos nossos olhos. Ou seja, o convite é para que nós miremos o nosso olhar na nossa própria melhoria, para que a gente possa contribuir com a melhoria do outro. Então, agora eu vou responder o terceiro tópico. O que é que nós vamos aprender aqui sobre a eficácia da prece? Eficácia é os resultados que ela gera. Espera lá, funciona? Funciona. Eu disse lá no começo, prece funciona? Funciona. E nós vimos orientação trazida pelo mestre naquela época. Tudo aquilo que pedirdes em oração e com sentimento, acreditando, havereis de receber. Mas espera lá. Por que Deus, então, não atende todos os nossos pedidos que nós fazemos em prece? Por quê? Hã? Por que será? Você deve estar se perguntando isso. Mas tem uma porção de coisas que eu pedi que Deus não me atendeu. Por que será que isso acontece? Existe um problema que não é tão fácil de ser percebido. Nem sempre nós sabemos pedir. Muitas vezes nós pedimos errado. Nós pedimos para que Deus tire do nosso caminho justamente aquilo que é necessário para a nossa evolução. Então, quando nós oramos, o que Deus concede, e nós vamos verificar que tem um mecanismo, quando eu faço uma prece, como que essa prece chega até Deus. E Deus concede. Então, o que Deus concede a quem se dirige a Ele, com confiança e fé, com este sentimento de certeza de que vai receber, três coisas que juntas constituem elemento, uma arma poderosa. Pensou? Coragem, paciência e resignação. Com isto, nós nos enchemos de condições para continuar a jornada, fazer a parte que nos cabe, trabalhar a nossa melhoria, ao invés de nos revoltarmos. Quantas pessoas se revoltam, como se Deus não existisse? Acontece que nós temos que fazer a nossa parte. E o remédio mais imediato, que eu não preciso pedir para ninguém, porque eu posso pedir direto para aquele que vai me conceder a oração, é uma prece. E você deve ainda estar se perguntando, mas como é que eu tenho essa certeza que essa prece chega até lá? Vamos lá. Então Deus
quando nos dá a coragem, a paciência, a resignação, ele nos dá os meios para nós superarmos os obstáculos, as dificuldades. Nos dá inspiração e boas ideias, bons pensamentos, que são sugeridos pelos bons espíritos. Aliás, cada um de nós tem um espírito protetor, que ouve as nossas orações. E ele nos dá o de que necessitamos para que nós façamos o que deve ser feito. Sabe por quê? Não sabe para quê? Para que nós recebamos o crédito, o mérito do esforço, do empenho, da dedicação de fazer aquilo que é preciso fazer. Mas ainda assim muitas pessoas reclamam, mas é difícil. E eu devo concordar que é difícil mesmo. Quem é que falou que seria fácil? Nós estamos num plano de provas e expiações. Nós não estamos aqui só para o deleite, só a passeio. Tem que trabalhar. Tem que exercitar algumas tarefas que vão lapidar arestas, burilar, nos tornar mais leves, mais amáveis, mais suaves. E não há nada melhor do que a dificuldade. E nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, 19 séculos depois da passagem de Jesus por este planeta, uma instrução dos benfeitores, do Espírito de Verdade. Questão 646 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: está difícil? Aguenta mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque quanto maior a dificuldade, e você perseverar, e você se mantiver firme, em oração, maior será o seu crédito de ter se mantido firme no trabalho, na luta, na caminhada. É assim. Então muitas pessoas ficam à espera de um milagre. E o milagre é a definição. Há aquelas tarefas ou ao trabalho que Jesus realizava, e as pessoas não compreendiam. Não existe milagre, meus irmãos. Existe trabalho, dedicação, empenho, atuação, realizações que geram os resultados. Se eu optar por não fazer nada, eu não tenho nada para colher. Mas se eu optar por fazer bem a minha parte, a alma sente-se leve, melhora a qualidade do sono, a certeza do dever cumprido. Fiz o meu melhor. Não há nada mais precioso do que esta avaliação no final do dia. Fiz o meu melhor. Então não tem milagre, tem atuação, trabalho, realização, dedicação, empenho. Era disso que Jesus falava. Então eu posso pedir? Pode pedir. E os espíritos vão resolver o meu problema? Não. Mas eles vão dar as condições de que nós necessitamos para nos encorajarmos, para nos sentirmos em condições de fazer a nossa parte. E aí, a cada luta, a cada obstáculo vencido, a cada tarefa, a cada batalha vencida, como é que a gente se sente? Em estado de êxtase. Então é disso que Jesus falava. Peça quando se sentir, às vezes, enfraquecido. Peça. Então a grande tarefa é nós nos ajudarmos. Se a gente não está conseguindo fazer isso sozinho, vamos nos ajudar. Eu estou particularmente encantado de ver aqui neste nosso encontro, embora não tenhamos o encontro presencial, nós encontramos esse tempo para alimentar o espírito, porque nós estamos criando condições mentais para conectar esta energia que está aí à disposição de todas as pessoas que queiram. Mas muitas pessoas ficam à espera de um milagre. A pergunta que eu quero fazer para nós é o seguinte: eu e você, nós que estamos nesta sala virtual aqui, todos conectados, refletindo, acompanhando, viajando junto comigo nesta reflexão. O que é que nós vamos fazer? Ou melhor, como nós iremos proceder daqui para frente? E agora eu vou responder sobre a melhor maneira de orar. Como é que nós vamos fazer? Que é exercitar a humildade. Então, Allan Kardec nos propõe uma reflexão, eu acho sensacional. Você olha, um homem saiu para caminhar. Ele estava no deserto e se perdeu.
As condições eram muito hostis. Um calor imenso, um sol ardente, a sede o atormentava. Suas forças já se esvaíam. E num dado momento, ele se deixou prostrar, quedou, caiu, foi ao solo. E ali, naquele momento, ele pede para Deus: Senhor, Deus, envia-me um anjo que me traga um copo d'água. E ali ele permanece prostrado. E após alguns poucos minutos, ele percebe que nenhum anjo ali apareceu para lhe dar um copo d'água. Assim que ele teve este pensamento, esse pedido, e observa que nenhum anjo lhe apareceu para lhe matar a sede, ele tem um pensamento: levante, fique de pé. Ele teve aquele pensamento. Por um instante, titubeou, porém levantou-se. Ao ficar de pé, ele teve o pensamento de andar, mover-se. Ele não percebia, mas nós aqui, estudando hoje, nós sabemos. Ele estava sendo inspirado por um amigo espiritual, por um mensageiro divino, para inspirar-lhe o pensamento do que fazer. Algo mais ou menos assim: cara, se você ficar sentado aí, você não vai achar água, levanta. E aí ele lá dentro dele: pô, mas eu estou exausto, eu não aguento mais. Mas aí ele recebe com muita intensidade o pensamento e fica de pé. Quando ele fica de pé, o amigo espiritual, e ele não sabia disso, mas ele sentiu aquele desejo de caminhar alguns passos adiante. E ele caminha alguns passos adiante. Quando ele caminha alguns passos adiante, era um ligeiro aclive, uma subidinha, muito suave, mas o suficiente para ele mudar o ângulo de visão. E ele avista, a poucos metros de distância à sua frente, um riacho, uma fonte. E quando ele fica de pé, ele tinha duas veredas. Ele poderia ir para a direita ou para a esquerda. Ele tomou uma das veredas e avistou o riacho e foi até lá. Ele se enche de força, de ânimo, de uma disposição que não compreendia, mas ele conseguia caminhar. E ele vai até o riacho, sacia sua sede, recobra sua energia, e naquele momento ele estava refeito. E Allan Kardec propõe a seguinte reflexão: se fosse um homem de fé, o que ele diria naquele momento? Obrigado, meu Deus, por inspirar os meus pensamentos, para que eu pudesse encontrar forças e me mover, e encontrar esta fonte para saciar a minha sede. Muito obrigado, meu Deus, por esta inspiração divina. E se ele fosse um orgulhoso, arrogante, o que ele diria? Hã? Eu sou o cara. O acaso, às vezes, coloca a gente em situações muito legais. Eu poderia ter ido pelo outro caminho, mas eu escolhi esse, justamente esse que resolveu o meu problema. Não é nada disso. Nós estamos assistidos, nós somos assistidos. E quando nós oramos, esta conexão acontece, companheiros. Especialmente quando nós oramos com sentimento, acreditando. Então, o que é que nós temos pedido nas nossas orações? Eu gosto de dizer que Deus costuma atender o que a gente pede. Nós acabamos de ver que quando a gente ora, tem ali alguém para ouvir os nossos pedidos. Então Deus costuma atender os nossos pedidos. Vamos pedir com fé, com essa certeza. Sabe por que Deus atende os nossos pedidos? Porque as preces que nós dirigimos a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que cada filho, em sua trajetória reencarnatória, aproveite a sua encarnação para crescer, progredir, evoluir, moral e espiritualmente. E a prece é um recurso extraordinário que nos coloca em estreito contato com esses espíritos que acolhem a nossa prece para elevar a Deus.
e retornar. É o pedido daqui para lá e o abastecimento de lá para cá, meus irmãos. É assim que acontece. Ok, mas como isso acontece? Vou falar agora da transmissão. Lembra que eu falei que eram 4 tópicos? Então, como é que ela é transmitida? Você tem uma ideia? Se você pensou na palavra pensamento, você acertou. Através do pensamento. Ela é transmitida pela ação do pensamento. Sim. Sabe por quê? Nós todos, independentemente de condições, de crenças, quaisquer que sejam nossas posições neste planeta, todos nós, quase 8 bilhões de pessoas, nós estamos mergulhados em um universo, em um oceano, do tamanho deste planeta, de energia. E este oceano, que nos envolve, que nos banha, ele está nos banhando de uma energia que na doutrina espírita já estudamos e sabemos e conhecemos, chamado fluido cósmico universal, que ocupa todo o espaço físico e espaço espiritual. Então, quando eu faço uma prece, este fluido, esta energia universal, é o meio através do qual o pensamento navega, viaja. A exemplo do som, que viaja através do ar. É a mesma coisa. Talvez seja difícil para a gente materializar esta lição, mas é assim que acontece. Por exemplo, o oxigênio que nós respiramos. Você vê o oxigênio? Não. E, no entanto, nós nos nutrimos dele o tempo todo. A energia elétrica, você vê? Não. Ah, mas eu vejo a luz. A luz já é decorrência já é resultado de uma movimentação. Já é a transformação, já é energia luminosa, energia térmica. O fluido cósmico universal eu não vejo, ele está aí. Ele leva o pensamento. Quantas vezes a gente imagina um lugar, lembra de uma pessoa, nós não conseguimos medir a velocidade com que eu enxergo, como eu já fui lá, já voltei. Então a velocidade do pensamento, é nessa velocidade que eu emito um pensamento a Deus. Os benfeitores, os espíritos encarregados de realizar a vontade de Deus, acolhem este pedido e nos devolve, suprindo-o de que necessitamos. Quanto disso nós vamos receber? Quanto maior for o nosso empenho, quanto maior for o nosso esforço, quanto maior for a nossa dedicação. Então, quando um pensamento é dirigido a alguém, seja ele encarnado ou desencarnado, forma uma corrente fluídica de energia que eu não vejo, mas que eu sinto e que é transmitida de um para o outro. Como eu disse há pouco, da mesma maneira que o ar transmite o som. Então a energia dessa corrente, ela é proporcional a este vigor, a essa força do pensamento, a essa certeza, a esse desejo de receber esse reabastecimento desse combustível. Então é só uma questão de exercício da vontade, um ato da vontade, entrar em ação, estabelecer esta conexão, esta sintonia pela prece. O homem chama para perto de si os bons espíritos, que lhe dão a inspiração, os bons pensamentos, a força moral para superar as dificuldades ao invés de desistir. Então, muitas vezes, quando algumas pessoas colocam em dúvida de que isso é um caminho seguro, que vai proporcionar alegrias, paz, bem-estar, a ausência desses cuidados pode trazer sofrimento. O Evangelho tem lá uma lição que diz o seguinte: o homem é o autor da maioria de suas aflições. Por quê? Não está a fim de obedecer essas instruções da lei de Deus.
E quando eu desobedeço a lei, eu sofro. Vou dar um exemplo, o que acontece aqui no nosso dia a dia, aos nossos arredores. Por exemplo, excessos. Se você comer demais, exageradamente, vai te fazer mal. Vai prejudicar a saúde. Se você beber demais, sobretudo bebidas alcoólicas ou outras drogas, o que você vai fazer com a sua saúde? Vai piorar a saúde. Então, evitar os excessos melhora a saúde. Quer ver outra? A ambição. Ambição é querer coisas que fiquem bom para nós, para o nosso time, para o nosso grupo, para a nossa família, para os nossos amores. Ambição. Querer melhorar, galgar progresso. Agora, cuidado. Por quê? Se não colocar limite na ambição, ela vira ganância. E a ganância pode levar à ruína. Nós temos visto muitos casos, sobretudo nos últimos tempos, no noticiário. Quer ver outro? Praticar a humildade. Nós vamos evitar as decepções do orgulho. As posições orgulhosas, invariavelmente, vão trazer dissabores. Variavelmente. E praticar a caridade, que é o que Jesus ensinou. Faça o bem. Se algum dia tiver dúvida, faça o bem. Não importa o tamanho da boa ação. Ela elimina o egoísmo. Você, botando foco no trabalho, elimina a maledicência. Combate o ciúme, a inveja. Quando eu ponho foco na coisa boa, nas boas ações, eu tiro o foco de todas essas coisas que atrapalham o bem-estar e atrapalham o meu progresso espiritual. Então, a prece. Olha que bacana. A prece é recomendada por todos os espíritos orientadores. Todos, todos, todos. Jesus já falou isso. E nós vamos continuar estudando Jesus e vamos continuar recomendando a oração. Porque é remédio de primeira grandeza, de primeira hora. Está ali ao alcance. Basta de um ato da vontade. Fazer esta conexão. Como disse Jesus, mergulha para dentro de ti, fecha a porta do quarto. Abre a porta da casa mental, da alma. Faça esta conexão, porque ali ao seu lado está um amigo espiritual, para acolher o seu pedido, através do pensamento, devolverem energia de reabastecimento. Então, renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. Renunciar à prece é renunciar para si mesmo benefícios, a sua própria assistência. Renunciar à prece é renunciar uma oportunidade de fazer a caridade quando eu oro em favor do outro, em favor de alguém. Agora, eu posso fazer essa prece sozinho, eu comigo mesmo? Pode e deve. Mas e se tiver mais gente para orar comigo? Se tiverem todos com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, ótimo. Porque 2 ou 3 pessoas orando fervorosamente em favor de uma mesma causa vai produzir um resultado muito maior do que 100 pessoas orando egoisticamente. Porque o potencial de energia aumenta quando mais pessoas se interessam pela mesma causa. Então, uma prece, ela aumenta de intensidade de acordo com a concentração do pensamento. Quanto mais eu desejo aquilo, quanto mais eu penso em servir, em contribuir, e eu peço fervorosamente, os espíritos suprem a nossa força, mas não resolvem os nossos problemas. Mas dão o de que necessitamos para resolvê-los. Sabe por quê? E Allan Kardec pergunta isso em uma das questões do Livro dos Espíritos. Falando lá do assunto do anjo da guarda. Mas eu já oro, eu peço para o anjo da guarda, e os problemas não desaparecem. Não vão desaparecer. Não, pelo menos, realizado pelo anjo da guarda. Eles vão dar a força para que eu arregace as mangas e faça o que tem que ser feito. Para que eu tenha o crédito do benefício. E a clareza da prece. Palavras simples. Orar na língua, no idioma que você entenda. Porque a boca precisa falar do que o coração sente. Então, muito cuidado com preces decoradas. Porque eu posso estar repetindo palavras que não falam ao coração. Então, meus amigos, irmãos, em Cristo, a prece só tem valor pelo pensamento ao qual ela se liga, ao qual ela se conecta. Então, pedi e obtereis. O que é que eu tenho pedido?
que você tem pedido para Deus? Vamos refletir juntos agora. Agora que a gente já sabe que nós estamos imersos neste oceano de vibrações que alimentam a nossa alma, que basta eu pedir que os espíritos benfeitores encaminham e me retornam com aquilo que eu necessito, de acordo com o meu crédito. Porque Jesus disse, é cada um segundo suas obras. A minha parte eu vou ter que fazer. Aquele homem que se perdeu no deserto, se ele ficasse sentado lá esperando que o copo de água viesse, não veio. É preciso fazer a parte que lhe cabe fazer. No nosso relato, levantar-se e caminhar mais um pouquinho. No nosso dia a dia, aguentar mais um pouquinho, fazer uma prece, pedir ajuda, criar uma disciplina de alimentar o espírito, como nós estamos fazendo aqui hoje. Por quê? Porque sempre as nossas preces serão ouvidas. Agora eu tenho que fazer por merecer, eu tenho que fazer a minha parte. Então deveis pedir uma graça de que realmente tenha necessidade. É inútil pedir para acabar com as provas, até porque são elas necessárias para o nosso progresso. Então, o que pedir? Os bens mais preciosos, quais são eles? Paciência, resignação e fé. É isso que nós vamos pedir. Já pensou em pedir o próprio progresso? Vamos pedir em preces que Deus nos dê a força e a energia necessária para que nós trabalhemos o nosso progresso, que exercitemos a paciência, a resignação, trabalhar para mudar aquilo que pode e deve ser mudado e resignar-se com aquilo que não pode ser mudado ainda. Fazer o bem, ajudar o outro, jamais desperdiçar uma oportunidade de servir. Então peça em prece. Porque a prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Disse isso na segunda-feira passada, estou repetindo aqui. A prece acalma, nos coloca em sintonia com os benfeitores. A prece, ela é filha primogênita da fé. Nós só vamos orar se eu tiver essa certeza de que o auxílio virá. Deus está no comando. Cuida e cura cada um dos seus filhos, porém a cada um segundo seus créditos. Ela nos leva ao caminho que nos leva a Deus. Assim, meus irmãos e irmãs, fica aqui uma proposta para refletirmos, conversarmos conosco mesmo ali no travesseiro. O que mais eu posso fazer? Qualidade da prece? Qualidade da prece não é a quantidade de palavras, ou o tamanho, ou o tempo que eu fico orando. Eficácia da prece. Ela traz resultados, por quê mesmo? Porque ela é acolhida por um espírito amigo, interessados em fazer com que a vontade de Deus aconteça, que é o nosso progresso. Então, Ele dá o de que necessitamos, porém a obra, o exercício, é nosso. Como ela é transmitida mesmo? Através do fluido cósmico universal. E qual a melhor maneira de orar? Pedir por nós mesmos, pelo nosso próprio aprimoramento, para que amanhã sejamos melhores. E assim, renovando esse pedido, a cada dia nós vamos sendo reabastecidos e fortalecidos para sermos melhores.